Fala confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje chegamos ao quarto episódio da minissérie Fazendo um Bolo Decorado do começo ao fim. E no vídeo de hoje nós vamos fazer a aplicação do ganache para a blindagem no nosso bolo e em seguida vamos fazer a cobertura em pasta americana e dar início à parte de decoração. Então vem comigo que o vídeo de hoje está cheio de técnica e está muito legal. Se você está chegando agora nessa minissérie, volte aqui no canal e assista os outros episódios, porque nos vídeos anteriores eu já fiz a massa, o recheio, a calda, a montagem desse bolo e fiz o preparo do ganache para blindagem. Já expliquei um pouco sobre esse ganache, como ele funciona, como tem que ser preparado. Todas as informações estão nos primeiros 3 vídeos dessa minissérie. Então, volta e assiste para você poder acompanhar todo o passo a passo de forma mais clara, tá? E a partir de agora nós vamos dar sequência a este bolo, vamos fazer a aplicação do ganache para blindagem e vamos entrar na parte de pasta americana. Nosso bolo já saiu da geladeira e a gente vai colocá-lo sobre um tabuleiro. Aqui, nesse caso, como meu bolo tem 15 centímetros de diâmetro, eu vou utilizar um tabuleiro de 25 centímetros de diâmetro. Eu gosto bastante de utilizar os tabuleiros Avaré, que são tabuleiros que têm um acabamento clean, perfeito, e ele é próprio para alimento. A gente não pode utilizar qualquer tabuleiro, qualquer madeira para colocar bolo, e esses tabuleiros são próprios para isso. Então eu vou colocar num tabuleiro de 25 centímetros de diâmetro o meu bolo de 15, vou centralizar bem ali, e aí a gente vai dar início ao processo de aplicação do ganache para blindagem. O ganache para blindagem, ele é muito firme quando ele está seco, tá? Quando ele já está endurecido. Só que a gente vai derreter isso um pouquinho no micro-ondas, tomando cuidado, como eu já disse no vídeo da semana passada, com o derretimento para que esse ganache não esquente demais e não talhe, e a gente vai deixar ele mais pastoso. E aí esse ganache, durante a aplicação, a gente vai utilizando ele em pontos diferentes. A gente começa com ele em pastoso um pouco mais fluido, na próxima etapa a gente já usa ele numa textura um pouco mais firme, e no final, quando ele já está bem firmão, a gente dá os últimos acabamentos. E quem dá esses pontos no ganache é justamente o quão derretido ele está ou não. A gente derrete ele, ele fica mais fluido, e aí com o tempo ele vai endurecendo até que ele enrijece completamente. E aí, caso você precise, é só rederreter de novo e assim por diante. Para alisar esse bolo, a gente vai precisar de 4 utensílios principais e muito importantes para que você obtenha um resultado bastante bem acabado, tá? Então a gente vai precisar de uma bailarina para você colocar o seu bolo em cima. A bailarina é aquele prato giratório que ajuda na hora de você alisar o bolo, fazer com que o bolo possa ir girando e você não precise ficar maluco tentando alcançar o bolo em todos os cantos, tá? Nós vamos utilizar também uma espátula angulada, daquela compridinha, que ajuda a gente a passar o ganache no topo e na lateral com mais facilidade, sem se preocupar com o nivelamento. E aí, por último, a gente vai utilizar uma outra espátula, que é a espátula reta de 90 graus de inox, que é ela que vai dar o nivelamento da lateral do nosso bolo e deixar ele com 90 graus certinho. E por último, a gente vai utilizar um estilete, que é um instrumento que eu gosto de utilizar para cortar algumas rebarbas. Já que o nosso ganache enrijece bastante, algumas rebarbas eu gosto de tirar depois que ele já está mais sequinho, e aí eu passo cortando com o estilete. O processo de alisamento tem etapas bem definidas e não são muito complexas, basta você aplicá-las de maneira correta. Lembrando que para você alisar bem um bolo, você precisa de uma coisa muito importante, que é a prática. Então, se você nunca colocar isso em prática, você nunca vai ser bom em alisar um bolo. Dá medo de primeira, é mais difícil quando você nunca fez, mas você tem que testar, tem que fazer, e aos poucos você vai pegando a manha, você vai pegando a destreza em fazer isso, e depois isso se torna uma etapa simples e fácil de ser feita. Então eu vou passar o passo a passo e você faça o favor de testar isso na sua casa e começar a aplicar nos seus bolos, porque aos poucos você vai fazendo isso muito bem e com cada vez mais qualidade. A gente vai começar com um ganache derretido um pouco mais fluido, não é para derreter demais e deixar ele muito líquido, senão ele vai escorrer, mas é mais fluido, e a gente vai jogar uma quantidade considerável na parte superior do meu bolo, e aí com a espátula angulada eu vou espalhando, vou girando a bailarina para o bolo ir virando, e com a espátula angulada eu vou espalhando este ganache para que ele cubra toda a superfície do meu bolo e comece a escorrer pela lateral. Quando isso acontecer, eu vou com a espátula angulada espalhando esse ganache que está escorrendo pela lateral para que ele cubra
toda a superfície do meu bolo. Esta primeira camada serve para a gente selar o bolo e fazer com que o ganache cubra toda a superfície do bolo, tanto a lateral quanto a parte de cima. Quando isso acontecer, você tira os excessos que às vezes caem na tábua de ganache, espera esse ganache dar uma leve secada. Quando isso acontecer, a gente vai entrar com mais uma camada de ganache. Esse ganache já vai estar um pouquinho mais firminho, ele vai estar pastoso ainda, só que um pouco mais consistente do que a primeira camada. E aí você vai espalhar uma grande quantidade pela lateral. Uma grande quantidade mesmo. Não se preocupe porque a gente vai tirar um bom excesso disso. E aí quando você colocar essa quantidade, espalha bem com a espátula angulada e aí então a gente vai entrar com a espátula reta. Essa espátula vai entrar para nivelar a lateral do nosso bolo. Então é importante você utilizar ela exatamente dessa forma, como eu vou explicar aqui. Você vai colocar ela encostada no tabuleiro, 100% encostada no tabuleiro, e você vai começar a girar a sua bailarina para que o bolo venha girando e a aresta da espátula mais larga comece a raspar do bolo os excessos de ganache e deixar apenas no bolo o ganache que vai moldar o formato do nosso bolo. Por que é importante a espátula estar encostando inteira no tabuleiro? Porque é isso que vai dar o formato de 90 graus, o ângulo de 90 graus no nosso bolo. Se você não deixar a espátula encostada no tabuleiro, pode ser que ela fique torta e isso vai influenciar no formato do seu bolo. Então é importante que essa espátula esteja 100% encostada no tabuleiro, você vai raspando, tirando os excessos, limpa esses excessos da espátula, volta para o bowl e vai tirando esses excessos da volta do bolo inteiro. Quando você for fazer isso, você vai começar a subir rebarba para cima. Ignore essas rebarbas por enquanto, a gente está preocupado agora apenas em alisar a lateral. Quando você der a volta inteira, você vai começar a perceber lugares que ainda tem falhas. Então você pega um pouquinho de ganache com a espátula angulada, espalha nesses locais e você passa a espátula novamente alisando. E a própria espátula, quando você encosta ela no tabuleiro, encosta ela no bolo, ela te mostra onde é que tem falha, onde tem buraquinho, onde que está torto. E aí você vai preenchendo esses espaços com mais ganache cremoso e raspando os excessos com a espátula até que a lateral do seu bolo fique lisinha e bem nivelada. Depois de alisar completamente a lateral, agora a gente vai lidar com essas rebarbas que subiram ali para o topo do bolo. E aí é agora que o estilete entra. Você vai esquentar, vai aquecer a lâmina do seu estilete ou com um maçarico ou na boca do fogão e você vai cortar essas rebarbas girando levemente a bailarina. Você vai cortar essa rebarba inteira ao redor do bolo, retirar ela, voltar para o seu bowl e aí você vai acertar as falhas que tem na lateral com mais ganache cremoso e a espátula angulada. Aí você volta com mais um pouquinho de ganache, espalha com a espátula, acerta a lateral novamente e aí você puxa com a espátula mesmo os resquícios e as rebarbinhas, as pequenas rebarbas que se formam no topo do bolo.
os passos e as etapas para se nivelar e alisar um bolo com ganache para blindagem são estas. Aqui, o que fica de dica para você é o seguinte: às vezes a gente tem que ficar indo e voltando na técnica, indo e voltando na etapa até chegar no resultado satisfatório. Então são essas etapas. Primeira camada, selar o bolo. Segunda camada, passar uma grande quantidade na lateral, raspar com a espátula reta e verificar falhas. Terceira parte, acertar as falhas com mais quantidades de ganache. Quarta etapa, cortar a rebarba superior com o estilete. Quinta etapa, acertar as falhas que tem no topo. E sexta etapa, acertar as rebarbas finais que se formam na lateral, passando a espátula e raspando o excesso. E aí, caso você perceba que ainda tem uma falhinha, passa mais um pouco de ganache, raspa a espátula, tira o excesso, até você chegar no resultado que você quer. As etapas não são difíceis, mas você precisa treinar para ficar excelente nesse processo de alisamento com o ganache. Lembrando que este ganache, quando é aplicado no seu bolo, num dia muito quente, demora mais para endurecer. Então, se você puder e tiver como trabalhar num ambiente climatizado com ar condicionado, vai facilitar a sua vida. Cuidado que se o ar estiver muito gelado, você precisa trabalhar com ele muito mais rápido porque ele começa a secar. Então, tem um paradoxo aí. Se você não tiver muita destreza, um tempo quente vai te ajudar mais porque ele vai te dar mais tempo de errar e refazer. Depois que você terminar, ele vai demorar mais tempo para endurecer e você tem que ter um pouquinho mais de paciência. Se você já tiver um pouquinho mais de prática em alisar bolos, o ar-condicionado vai te ajudar porque você vai conseguir fazer aquilo bem rápido e o ganache já vai secar bem rápido e você já vai poder partir para a próxima etapa também com rapidez. Depois que você tiver passado todo esse ganache no bolo, ele vai secar e aí a gente vai passar uma fina camada ou de gel de brilho ou de cola de CMC para que a pasta americana consiga aderir neste bolo. O ganache depois de seco não tem aderência nenhuma, por isso a gente precisa passar essa camada, pode ser com pincel ou com a própria mão, para que a gente consiga grudar a pasta americana sobre este bolo com mais facilidade. Este bolo especificamente eu vou cobrir com pasta americana numa cor azul marinho, um azul bastante intenso, porém um azul mais escuro. Para isso eu tingi essa pasta com corante azul royal e um pouco de preto. A tonalidade aqui é facultativa, né? Aqui eu estou dando um exemplo de como eu cheguei nessa cor, mas não é obrigatório você fazer o bolo dessa cor. Para cobrir este bolo, nós vamos utilizar um rolo de macarrão, um rolo para abrir massa. Eu estou aqui colocando na minha mesa, polvilhando amido de milho, pode ser açúcar impalpável, para que essa pasta não grude. E a minha pasta já está numa bolotinha arredondada que vai me ajudar a abrir essa massa no formato que eu quero. Então, unta a mesa ou com açúcar impalpável ou com amido de milho, unta um pouquinho a superfície da pasta e para abrir essa pasta de maneira com que ela fique no formato que a gente precisa, a gente começa a abrir neste sentido, no sentido que você está olhando para a pasta, né? Para cima e para baixo. A hora que essa pasta começar a ficar ovalada, comprida, mais comprida do que arredondada, você para de abrir, vira ela 90 graus e abre novamente. Essa pasta vai começar a voltar a ficar arredondada, depois ela vai começar a ficar mais comprida nesse sentido. Quando isso acontecer, você para, vira a pasta 90 graus e aí você continua nesse processo. Abre, ela fica arredondada, começa a ficar mais ovalada, você para e vira, e aí fazendo essas etapas de abrir, parar, virar, você consegue manter a sua pasta americana o mais redonda possível, o que permite que você consiga depois cobrir ela com mais facilidade, sem ter grandes desfalques de pasta e deixar uma ponta mais larga, um lugar desfalcado. Isso ajuda bastante. Quando a sua pasta já chegar no tamanho ideal, nós vamos enrolar essa pasta no rolo e desenrolar sobre o bolo. Em seguida, imediatamente depois que você desenrolou essa pasta sobre o bolo, você já precisa começar a aderir e alisar a pasta nesse bolo, senão ela começa a escorrer e rasgar. Então a gente vai utilizar alisadores de pasta americana, que eu estou utilizando alisadores de acrílico, que hoje em dia a gente já encontra para comprar de algumas marcas de produtos para confeitaria, mas caso você não encontre, não tem problema, pode usar os alisadores de plástico que a gente tem aí em abundância em todas as lojas de confeitaria. Isso é um dos materiais mais baratos e
mais fáceis de serem encontrados. A gente começa alisando o topo para que a gente expulse todas as bolhas de ar que possam ter se formado ali e elas vazarem para a lateral antes da gente fechar a lateral. E aí a gente começa a grudar a pasta ao redor do bolo, sempre virando o bolo e grudando. Cuidado para você não puxar essa pasta para baixo e ela não rasgar. Como o nosso bolo está com ganache, o ganache ele forma a bolha muito fácil e como ele tem uma quinazinha bem fininha, ele também tende a rasgar a pasta muito fácil na quina. Então, cuidado para você não puxar muito essa pasta, vai grudando com a sua mão na lateral do bolo até você dar a volta inteira no bolo e a pasta inteira grudar de cima a baixo na lateral do seu bolo. Caso forme alguma bolha na lateral do seu bolo, depois que você já tiver grudado, você pode utilizar uma agulha de farmácia de seringa para você fazer um furo bem pequenininho que não vai aparecer no seu bolo e expulsar esse ar de lá de dentro. É óbvio que essa seringa tem que ser nova e utilizada apenas para isso, tá? E aí você corta as rebarbas lá de baixo com um estilete ou com uma esteca, guarda essa pasta americana de rebarba e aí você alisa a lateral e o topo do seu bolo. E caso você queira fazer aquelas quinas no bolo, só você juntar um alisador na lateral, um alisador na superfície e com este movimento aqui você consegue formar a quina ao redor do seu bolo inteirinho. Isso você tem que fazer aos poucos, movimentos leves, sem pressionar muito o seu bolo para você não esmagar o seu bolo. E aí aos poucos você vai vendo a quina se formar na lateral inteira. Isso dá um aspecto bem reto e acabado no seu bolo. Não é uma etapa necessária, não precisa ser obrigatoriamente feito, mas caso você queira, você pode fazer. Caso você não queira, só alisa a lateral muito bem, alisa o topo muito bem para que ele fique bem retinho, corta as rebarbas embaixo se formarem mais algumas, e aí então você já pode partir para a decoração do bolo. Neste bolo nós ainda vamos fazer uma outra etapa na superfície antes da gente ir para a modelagem, para a decoração e para a finalização. Como eu quero dar um efeito perolado, um pouco manchado nesse bolo, eu vou utilizar uma bombinha spray para pintura em bolo. Se você não sabe o que é isso, ela é uma bombinha que tem um caninho assim comprido, ela tem uma alavanquinha no fundo que expulsa o ar para fora e aqui na frente ela tem um compartimento onde você consegue colocar corantes, tanto em pó, quanto diluído em álcool de cereais, quanto diluído em água, o corante que você preferir. Nesse caso, nós vamos utilizar os corantes em pó da Lulicand, da linha Colorê, misturados com álcool de cereais. Então aqui eu vou utilizar um corante perolado da Lulicand, diluir isso em um pouco de álcool de cereais para ele ficar fluido, coloco dentro desse compartimento e nós vamos espirrar alguns jatos desse corante em algumas partes do bolo de forma bem desigual. Eu quero que isso fique manchado em alguns locais para dar uma textura um pouco mais diferente. Não é para ser uma coisa uniforme, não é para ser um degradê. É para em alguns locais do bolo ter umas manchas e umas jorradas desse corante. Isso é um jeito de você poder criar texturas novas no seu bolo, dependendo do resultado que você quer. Aqui eu quero essas manchinhas que vão fazer com que o meu bolo tenha a cara que eu quero no final das contas. E é mais uma técnica que você pode usar para fazer com qualquer cor de corante. E você também pode fazer isso tentando fazer um degradê ou pintando o bolo inteiro, não tem problema nenhum. Aqui vão ser jorradas desiguais em todas as partes do bolo para a gente ter esse azul escuro de fundo e esse perolado manchado por cima. Aqui nós estamos utilizando o álcool de cereais. O que é o álcool de cereais? O álcool de cereais é um álcool muito utilizado pela indústria de alimentos para que a gente possa fazer esse tipo de trabalho na confeitaria artística e para produzir alguns tipos de alimentos e bebidas na indústria de alimentos. Então, tem muitas bebidas alcoólicas que utilizam esse álcool como base, ele pode ser consumido, ele tem um teor alcoólico muito elevado, o que para nós da confeitaria é muito bom, porque a gente consegue pintar fazer esse tipo de pintura tanto com a bombinha quanto pinturas em pincel, e ele seca com muita rapidez sem deixar a nossa pasta melada. Então a gente vai espirrar isso no bolo, em questão de minutos isso já vai secar, porque é um álcool muito volátil com um teor alcoólico muito alto, e esse álcool vai evaporar do bolo, não precisa se preocupar, ninguém vai ficar bêbado se comer, porque o álcool já vai ter evaporado e a gente consegue fazer a pintura que a gente precisa. Dá para substituir por outra bebida? Dá,
mais ou menos, tá? Algumas pessoas conseguem fazer isso com vodka, mas eu não aconselho porque a vodka tem um teor muito menor de álcool, ela deixa o bolo melado com mais facilidade e o corante não consegue se dissolver tão bem porque a quantidade de água que tem na mistura é muito alta e esse corante se dissolve muito melhor, principalmente os corantes metálicos da Luli Candy, eles se dissolvem perfeitamente no álcool de cereais, então é mais interessante que você utilize o álcool de cereais. Feito essa etapa no nosso bolo, nós vamos partir para a decoração e modelagem desse bolo, mas isso é só no próximo vídeo dessa minissérie, que é na quarta-feira que vem. Então se você gostou desse vídeo, já dá um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal, comenta aqui embaixo o que você está achando dessa série, dessa minissérie, e qualquer dúvida também você pode deixar aqui embaixo, eventualmente eu respondo todos vocês. E compartilha este canal e este vídeo com quem você sabe que pode gostar desse tipo de dicas e técnicas que eu produzo aqui. Entra no meu canal do Telegram, que lá eu sempre posto dicas, técnicas, receitas e posto todas as medidas por escrito numa apostilinha de todas as receitas que são feitas aqui neste canal. Me segue lá nas redes sociais, Instagram e Facebook, onde eu posto conteúdo de confeitaria diariamente. E a gente se vê no próximo vídeo, todas as quartas e sábados ao meio-dia. Um beijo para todo mundo e até lá!